Fazendeiro entra em desespero sem veterinário, até que um gari intervém e faz o impossível. Antônio Soares sentia as pernas tremerem enquanto observava sua vaca mais valiosa se debatendo no chão do estábulo. Suor escorria pela sua testa enquanto tentava ligar novamente para o veterinário, mas a ligação só ia direto para a caixa postal. A Esperança estava em trabalho de parto há mais de 6 horas e algo estava muito errado. O bezerro deveria ter nascido há muito tempo, mas a vaca apenas gemia de dor, seus flancos contraindo sem resultado. Antônio conhecia aquela vaca desde que ela era pequena. Havia criado ela praticamente no colo após a mãe ter sido picada por cobra. Agora, aos 42 anos cuidando da fazenda São José, nunca se sentiu tão perdido. Maria Helena, gritou para a casa, conseguiu falar com o Dr. Mário? A resposta veio carregada de angústia da janela da cozinha. Ele está em Itapira, Antônio. Uma emergência na fazenda dos Oliveira. Só volta amanhã de manhã. Antônio passou as mãos pelos cabelos grisalhos. Amanhã seria tarde demais. A Esperança estava ficando cada vez mais fraca, e pelo movimento na barriga dela, o bezerro também estava sofrendo. Era o primeiro filho dela, e provavelmente seria o último se não conseguisse ajuda logo. O som do caminhão de lixo quebrando na estrada de terra chamou sua atenção. Era quinta-feira, dia da coleta. Normalmente ele nem notava, mas hoje qualquer barulho o deixava mais nervoso. Através das tábuas velhas do estábulo, viu o caminhão laranja parar na frente do portão. João Carlos desceu do veículo, como sempre fazia, para recolher os sacos de lixo que Maria Helena deixava organizados. Antônio voltou sua atenção para a Esperança. A vaca tinha os olhos vidrados, respiração pesada. Ele ajoelhou ao lado dela, tentando sentir o movimento do bezerro, mas suas mãos grandes e calejadas não conseguiam identificar qual era o problema. "Vamos, menina, você consegue", sussurrou acariciando o pescoço dela. Foi quando ouviu passos se aproximando do estábulo. Virou-se e viu João Carlos parado na entrada, ainda vestindo seu uniforme laranja de gari, boné na cabeça. O homem olhava para a vaca com uma expressão que Antônio não conseguiu decifrar. "O senhor precisa de ajuda?", perguntou João Carlos, tirando o boné e revelando cabelos escuros um pouco suados. Antônio se levantou rapidamente, limpando as mãos na calça jeans. "Não precisa se preocupar, João Carlos, é só um parto complicado. O veterinário chega logo." "Pelo que estou vendo, ela está assim há muito tempo", disse o gari, dando um passo para dentro do estábulo. "E pelo barulho que o bezerro está fazendo aí dentro, ele está em posição errada." Antônio parou, surpreso. Como um gari poderia saber disso? "Olha, João Carlos, eu agradeço a preocupação, mas isso aqui é serviço para veterinário. Você cuida do seu trabalho que eu cuido do meu." O tom saiu mais áspero do que Antônio pretendia, mas a tensão do momento estava consumindo sua paciência. João Carlos baixou os olhos, mas não saiu. "Seu Antônio, eu sei que o senhor não me conhece direito, mas eu cresci numa fazenda. Meu avô era parteiro de bichos. Se o bezerro está atravessado..." "Parteiro de bichos?" Antônio quase riu, mas a situação era séria demais. "João Carlos, não é por mal, mas você é gari. Recolhe lixo. Eu não posso arriscar minha vaca nas mãos de alguém que..." Ele parou percebendo o quanto suas palavras eram duras. João Carlos assentiu lentamente, colocou o boné de volta e deu meia volta. Antônio sentiu um aperto no peito, mas seu orgulho não o deixou chamar o homem de volta. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 10 minutos depois, a Esperança começou a ter convulsões. Antônio nunca havia visto nada igual. O corpo da vaca se contraía violentamente e ela fazia um som que cortava o coração. Era um gemido baixo, desesperado, como se ela soubesse que estava perdendo a batalha. "Maria Helena!", gritou correndo para a casa. "Chama a emergência veterinária de Campinas. Qualquer um." Maria Helena estava na varanda, o telefone já na mão, lágrimas nos olhos. "Ninguém atende, Antônio. O plantão só funciona para animais domésticos pequenos.
Para gado, eles disseram que só amanhã. Antônio voltou correndo para o estábulo. A Esperança estava deitada de lado, respiração cada vez mais fraca. Ele colocou a mão na barriga dela e sentiu o bezerro se mexendo, mas os movimentos estavam ficando mais fracos também. Foi quando viu João Carlos de volta, parado na entrada do estábulo. Desta vez, ele carregava uma caixa de ferramentas velha e algumas toalhas limpas. Seu Antônio, eu sei que o senhor me mandou embora, mas eu não posso ver um animal sofrer assim. João Carlos, eu já disse que... Eu não vim aqui como gari, interrompeu o homem com uma firmeza na voz que Antônio nunca havia notado. Vim como alguém que já salvou mais de 50 animais na vida. Se o senhor não me deixar ajudar, essa vaca e o bezerro vão se perder. Antônio olhou para a Esperança, depois para João Carlos. O orgulho batalhava contra o desespero em seu peito. Você tem certeza do que está falando? Tenho, respondeu João Carlos, abrindo a caixa de ferramentas. Antônio ficou surpreso ao ver que não eram ferramentas comuns, mas instrumentos que pareciam médicos. Meu avô me ensinou desde criança. Depois trabalhei anos numa fazenda em Minas antes de vir para cá. Mas por que você é gari, então? João Carlos parou, as mãos já lavando numa bacia que havia trazido. Às vezes a vida não dá as escolhas que a gente quer, seu Antônio. Mas isso não quer dizer que a gente esquece o que aprendeu. Maria Helena apareceu na entrada do estábulo, o rosto vermelho de tanto chorar. Antônio, pelo amor de Deus, a Esperança está parando de respirar. Antônio olhou para sua esposa, depois para a vaca, depois para João Carlos. O homem estava ajoelhado ao lado do animal, examinando com cuidado. É agora ou nunca, seu Antônio. O bezerro está com o cordão umbilical enrolado no pescoço e virado de lado. Se eu não fizer alguma coisa nos próximos minutos, vamos perder os dois. O fazendeiro sentiu o mundo girar. 42 anos trabalhando com gado e nunca se sentiu tão ignorante. Olhou para as mãos calejadas de João Carlos, notando pela primeira vez cicatrizes antigas nos dedos, marcas que falavam de muito trabalho e experiência. Faz o que tem que fazer, disse finalmente, a voz embargada. João Carlos assentiu e começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com uma precisão que surpreendeu Antônio. O gari falava baixinho com a vaca, acalmando-a, enquanto suas mãos experientes tentavam reposicionar o bezerro dentro do útero. Só preciso que o senhor segure a cabeça dela, disse João Carlos, sem tirar os olhos do que estava fazendo. E a senhora? Olhou para Maria Helena. Pode trazer mais toalhas limpas e água morna? Maria Helena correu para a casa. Antônio hesitou por um momento antes de se ajoelhar e segurar a cabeça da Esperança. Era estranho estar tão próximo de João Carlos, um homem que até uma hora atrás ele via apenas como o gari que recolhia seu lixo. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Antônio, tentando não olhar diretamente para as mãos do outro homem trabalhando. Meu avô, João Batista, era o parteiro de bichos mais famoso da região de Poços de Caldas, explicou João Carlos, sem parar de trabalhar. Desde os 5 anos eu acompanhava ele. Aprendi que animal também tem alma, e que a gente tem que respeitar essa alma. Antônio sentiu algo estranho no peito. Respecte-o. Não apenas pelas palavras de João Carlos, mas pela maneira como ele falava. Como suas mãos se moviam com tanto cuidado. E por que você veio para cá? Para o interior de São Paulo? João Carlos parou por um momento, as mãos ainda dentro da vaca. Minha mãe ficou doente, câncer. Precisava de tratamento que só tinha aqui perto, em Campinas. Meu pai já tinha se perdido na vida, então era só eu para cuidar dela. Arranjei esse emprego de gari porque era o que tinha na época e... acabei ficando. E sua mãe? Se foi há 3 anos, disse João Carlos, a voz mais baixa. Mas eu aprendi a gostar daqui, e o trabalho de gari é honesto, não tenho vergonha dele. Antônio sentiu a garganta apertar. Ali estava um homem que havia sacrificado seus sonhos para cuidar da mãe doente, e ele o havia tratado como se fosse menos que nada. Maria Helena voltou correndo com as toalhas e a água. Sua expressão mudou quando viu como João Carlos trabalhava, profissional, cuidadoso. João Carlos, disse ela, reconhecimento na voz. Você é o rapaz que salvou o trovão, não é? João Carlos olhou para ela, as mãos ainda trabalhando. A senhora lembra?
Claro que lembro. Maria Helena se virou para o marido. Antônio, há 2 anos o trovão foi atropelado na estrada. Lembra? Achamos que íamos perder ele. Você estava viajando para São Paulo. João Carlos encontrou ele, trouxe aqui em casa, cuidou dele a noite toda. Salvou nosso cachorro. Antônio olhou para João Carlos com outros olhos. Trovão era o cão de estimação da família há mais de 8 anos. Um vira-lata que Maria Helena havia encontrado filhote. Eu nunca soube disso, murmurou Antônio. É que o senhor nunca perguntou, disse João Carlos, sem amargura na voz. E eu também não sou de ficar contando essas coisas. De repente, a esperança deu um mugido mais forte, e João Carlos sorriu. Consegui! O bezerro está na posição certa agora, mas preciso de ajuda para o parto. Seu Antônio, quando eu disser, o senhor vai pressionar aqui na barriga dela, bem de leve. E Dona Maria Helena, deixa essas toalhas prontinhas. Os próximos 20 minutos foram os mais longos da vida de Antônio. Seguindo as instruções de João Carlos, ele ajudou no nascimento do bezerro como nunca havia feito antes. Não era apenas força bruta ou intuição, mas technique real, conhecimento que João Carlos demonstrava a cada movimento. Quando finalmente o bezerro apareceu, Antônio segurou a respiração. O pequeno animal não se mexia. Ele não está respirando, murmurou Maria Helena, lágrimas nos olhos. João Carlos não perdeu tempo. Pegou o bezerro nos braços e começou a massagear o peito dele. Depois limpou as vias respiratórias com cuidado. Assoprou suavemente no nariz do animal e voltou a massagear. Vamos, pequeno, vamos, sussurrava. Antônio e Maria Helena assistiam em silêncio, corações nas mãos. A esperança, exausta mas viva, tentava levantar a cabeça para ver seu filhote. De repente, o bezerro tossiu. Depois tossiu de novo e começou a se mexer. João Carlos sorriu e colocou o pequeno animal perto da mãe, que imediatamente começou a lamber o filho. Está feito, disse João Carlos, limpando as mãos numa toalha. Os dois vão ficar bem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Antônio não conseguia falar. Observou João Carlos guardando seus instrumentos na caixa velha, limpando tudo com cuidado. O homem parecia cansado, mas satisfeito. João Carlos, conseguiu dizer finalmente, eu te devo um pedido de desculpas. O gari parou e olhou para ele. Não deve nada, seu Antônio. Eu entendo. O senhor não me conhecia. Não, insistiu Antônio, se levantando. Eu julguei você pela sua profissão. Achei que por você ser gari não poderia saber dessas coisas. Foi preconceito meu e estava errado. João Carlos ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. A gente aprende essas coisas na vida, né, seu Antônio? Eu também já julguei pessoas sem conhecer. Maria Helena se aproximou dos dois homens. João Carlos, você não pode ir embora sem antes tomar um café e comer alguma coisa. Você salvou nossa vaca e nosso bezerro. É o mínimo que podemos fazer. Eu agradeço, Dona Maria Helena, mas preciso terminar minha rota. O pessoal está esperando. A rota pode esperar, disse Antônio com firmeza. Você vai almoçar aqui hoje. E quero que me conte mais sobre seu avô e sobre as coisas que você aprendeu. Enquanto caminhavam para a casa, Antônio não conseguia parar de olhar para João Carlos. Como havia sido cego. Aquele homem tinha conhecimentos que muitos veterinários gostariam de ter. E ele quase havia deixado sua vaca e o bezerro morrerem por causa do próprio orgulho. Na cozinha de Maria Helena, cheirando a comida caseira e café fresco, João Carlos contou sua história. Falou sobre o avô que o havia criado após os pais se separarem, sobre os anos aprendendo a cuidar de animais, sobre o sonho que teve de estudar veterinária. Cheguei a começar a faculdade, disse ele, mexendo o açúcar no café. 2 anos na Federal de Lavras, mas quando minha mãe ficou doente tive que parar. Não dava para pagar faculdade e tratamento dela ao mesmo tempo. E nunca pensou em voltar? Perguntou Maria Helena. João Carlos deu de ombros. Penso todo dia, mas agora tenho 35 anos, Dona Maria Helena. O tempo passou. E o emprego de gari, apesar do que muita gente pensa,
Me dá uma vida digna. Consegui até comprar uma casinha simples aqui na cidade. Antônio tomou um gole do café, pensativo. Uma ideia estava se formando em sua cabeça, mas precisava conversar antes com Maria Helena. João Carlos, você vai continuar passando aqui toda quinta-feira? Se o senhor não se incomodar, vou sim. Quero acompanhar como estão a Esperança e o Bezerrinho. Tá, se eu não me incomodar. Antônio quase riu. Depois do que você fez hoje, você é bem-vindo aqui qualquer hora. Quando João Carlos se despediu e voltou para o caminhão de lixo, Antônio ficou na varanda observando-o partir. Maria Helena veio ficar ao lado dele. Que homem especial, disse ela. É mesmo, concordou Antônio. Maria Helena, tenho uma ideia, mas quero saber sua opinião primeiro. Eles conversaram até o final da tarde. A ideia de Antônio era ousada, mas fazia sentido. Na quinta-feira seguinte, quando João Carlos apareceu para a coleta regular, Antônio estava esperando por ele. Como estão a Esperança e o filhote? Foi a primeira coisa que João Carlos perguntou. Ótimos, graças a você. Aliás, queria te mostrar uma coisa. Antônio levou João Carlos até o estábulo. A Esperança estava de pé, saudável, amamentando o bezerro que já estava bem maior e mais esperto. Escolhi o nome dele, disse Antônio. Milagre. Porque foi um milagre você estar aqui naquele dia. João Carlos sorriu, mexendo na orelha do bezerrinho. Nome bonito. João Carlos tem uma proposta para você. O gari olhou para ele, curioso. A fazenda tem crescido muito nos últimos anos. Temos quase 200 cabeças de gado agora. E o Dr. Mário não dá conta de todos os atendimentos. Estava pensando em contratar alguém para trabalhar comigo, alguém que entenda de animais. João Carlos parou de mexer no bezerro. O senhor está oferecendo emprego para mim? Estou. O salário seria melhor que o de gari e você aprenderia mais sobre manejo de fazenda. O que acha? João Carlos ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a Esperança e seu filhote. Seu Antônio, eu agradeço a oferta, de coração. Mas eu não posso largar meu trabalho de gari. Antônio ficou surpreso. Por quê? Você não gosta do trabalho? Não é isso, disse João Carlos, tirando o boné e passando a mão pelos cabelos. É que... Bem, é meio difícil de explicar. Tenta aí. João Carlos olhou para o chão, depois para Antônio. Quando minha mãe morreu, eu estava numa fase ruim da vida. Achava que o mundo tinha sido injusto comigo, que eu merecia coisa melhor. Estava amargurado, sabe? Aí consegui esse emprego de gari e no começo fiquei com raiva. Achava que era humilhação. Antônio ouvia em silêncio. Mas com o tempo eu fui percebendo uma coisa. Todo dia eu passava nas casas das pessoas, via elas colocando o lixo para fora e elas me cumprimentavam. Bom dia, João Carlos. Como vai, João Carlos? Pessoas simples, trabalhadores igual a mim. E eu percebi que elas me respeitavam não apesar do meu trabalho, mas por causa dele. João Carlos colocou o boné de volta. Seu Antônio, pode parecer bobagem, mas eu aprendi a ter orgulho de manter minha cidade limpa. É um trabalho que todo mundo precisa, mas poucos querem fazer. E quando as pessoas veem que eu faço com dignidade, isso ensina alguma coisa para elas e para mim também. Antônio sentiu um aperto no peito. Ali estava um homem que havia encontrado nobreza numa profissão que muitos desprezavam. Mas, João Carlos, isso não significa que você não pode fazer outras coisas também. Como assim? E se você pudesse continuar sendo gari e ainda assim usar seus conhecimentos para ajudar animais? Não necessariamente aqui na fazenda, mas talvez de outra forma? João Carlos olhou para ele intrigado. Que tipo de outra forma? Antônio sorriu. Deixa eu te contar uma ideia que tive. Mas primeiro quero que você conheça alguém. No sábado seguinte, Antônio apareceu na casa simples de João Carlos com um homem de cabelos grisalhos e óculos. João Carlos, esse é o professor Geraldo Martins. Ele é coordenador do curso de veterinária da Faculdade de Jaguariúna. João Carlos cumprimentou o professor confuso. Antônio me contou sua história, disse o professor Geraldo. E também me mostrou fotos do que você fez com a vaca dele. Estou impressionado com seu conhecimento prático. Obrigado, professor, mas... João Carlos,
Você sabia que existe um programa especial na nossa faculdade para pessoas que já têm experiência prática com animais? É um curso que funciona aos fins de semana e no período noturno. Em 3 anos, você se forma veterinário. João Carlos sentou-se pesadamente numa cadeira. Professor, eu agradeço a informação, mas eu não tenho dinheiro para pagar faculdade. Ah, mas é aí que entra minha proposta, disse Antônio. Eu pago sua faculdade e você me ajuda aqui na fazenda nos fins de semana e feriados. Quando se formar, você pode montar seu consultório, mas continuará atendendo meus animais com desconto. O que acha? João Carlos olhou de um para o outro, incrédulo. Vocês estão falando sério? Completamente, disse o professor Geraldo. Antônio me garantiu que você é exatamente o tipo de aluno que procuramos. Alguém que já conhece animais na prática, que tem paixão pelo que faz. Mas eu quero deixar uma coisa clara, disse João Carlos, se levantando. Se eu aceitar isso, eu vou continuar trabalhando como gari, pelo menos até me formar. É importante para mim. Antônio e o professor se entreolharam. João Carlos, disse Antônio, depois de tudo que aprendi sobre você, se você quiser ser gari e veterinário ao mesmo tempo, eu vou apoiar. O que importa é a pessoa que você é, não o que você faz para viver. 3 meses depois, João Carlos estava frequentando as aulas noturnas na faculdade de veterinária. Durante a semana, continuava seu trabalho como gari, mas agora as pessoas da rota conheciam sua história. A notícia de que o gari estava estudando veterinária havia se espalhado pela cidade pequena. Dona Vera, uma senhora de 70 anos que sempre deixava o lixo na porta, começou a separar os materiais recicláveis em sacolas diferentes para facilitar o trabalho dele. João Carlos, disse ela numa quinta-feira de manhã, meu neto está na faculdade de engenharia. Diz que o mais difícil é conciliar trabalho e estudo. Você é um exemplo para ele. Seu José, aposentado que sempre tomava café na varanda quando o caminhão passava, começou a oferecer cafezinho para João Carlos. Rapaz, isso que você está fazendo é coisa de homem de verdade. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo não é para qualquer um. Mas nem tudo eram flores. Havia pessoas na cidade que faziam comentários maldosos. Gari que quer ser doutor? Ouvia-se no bar do centro. Quem ele pensa que é? Deve estar se achando melhor que todo mundo agora. Um dia, quando João Carlos parou para almoçar no restaurante popular da cidade, ouviu uma conversa na mesa ao lado. Eu acho uma palhaçada essa história toda, dizia um homem gordo de camisa social manchada. Lugar de gari é recolhendo lixo, não na faculdade. Pois é, concordou o outro. Daqui a pouco até faxineiro vai querer ser médico. João Carlos terminou sua refeição em silêncio e se levantou para pagar. Quando passou pela mesa dos 2 homens, parou. Com licença, disse educadamente. Não pude deixar de ouvir a conversa dos senhores. Os 2 homens olharam para ele, desconfiados. João Carlos é meu nome. Sou o gari que está estudando veterinária. Ah, é? Disse o homem gordo irônico. E o que você quer? Só queria dizer uma coisa. Eu limpo a rua onde vocês moram toda quinta-feira há 3 anos. Sempre cumprimento vocês. Sempre trato com respeito. Se vocês acham que meu lugar é só recolhendo lixo, tudo bem. Cada um tem sua opinião. Mas lembrem-se que quando vocês ou suas famílias precisarem de veterinário no futuro, eu vou estar aqui para atender qualquer animal de vocês, com o mesmo respeito que sempre tive. E saiu, deixando os 2 homens em silêncio. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A notícia do confronto no restaurante chegou aos ouvidos de Antônio no mesmo dia. Ele procurou João Carlos na casa dele aquela noite. Soube que você teve problemas com o pessoal do centro hoje. João Carlos estava estudando na mesa da cozinha, livros de anatomia animal espalhados. Não foi problema, seu Antônio, foi só uma conversa. João Carlos, você não precisa passar por isso. Se quiser, posso arrumar um emprego para você aqui na fazenda em tempo integral. Assim, você só precisaria se preocupar com os estudos. João Carlos fechou o livro e olhou para Antônio. Seu Antônio, o senhor lembra do que conversamos no primeiro dia? Sobre eu ter orgulho do meu trabalho?
Lembro. Então o senhor entende que eu não vou deixar dois ignorantes me tirarem de algo que é importante para mim. Meu trabalho de gari não é menor que qualquer outro. E se tem gente que não entende isso, problema é deles, não meu. Antônio sorriu. Você é mais teimoso que mula, João Carlos. É, minha mãe sempre dizia isso. Os dois riram e Antônio notou uma foto antiga na parede. Uma mulher sorridente ao lado de um homem jovem que ele reconheceu como sendo João Carlos há alguns anos. Sua mãe? É. Essa foto foi tirada no dia que entrei na faculdade pela primeira vez há 15 anos. Ela estava tão orgulhosa. A voz de João Carlos ficou embargada. Acho que ela ficaria orgulhosa de você agora também, disse Antônio. Espero que sim. Passaram-se os meses e João Carlos continuou sua rotina dupla. Durante a semana, trabalhava como gari. À noite e nos fins de semana, estudava e ajudava Antônio na fazenda. Seus colegas da faculdade, no início, estranharam um pouco, mas logo se acostumaram com o gari veterinário, como o apelidaram carinhosamente. Em uma dessas sextas-feiras na fazenda, aconteceu algo que mudaria tudo. Antônio recebeu uma ligação desesperada de seu vizinho, o senhor Alberto, dono de um sítio pequeno. Antônio, minha porca está parindo e algo está errado. O veterinário não atende telefone e ela está sofrendo muito. Calma, Alberto. Estou mandando o João Carlos aí agora mesmo. João Carlos pegou sua caixa de ferramentas e foi até o sítio vizinho. O que ele encontrou foi uma situação difícil. A porca estava tentando parir há horas, mas um dos leitões estava preso. Trabalhando com cuidado e paciência, João Carlos conseguiu ajudar no nascimento de 7 leitões saudáveis. Seu Alberto ficou tão impressionado que contou para todos os vizinhos. Na semana seguinte, João Carlos recebeu 3 chamadas para ajudar com animais em propriedades pequenas da região. Todas situações que veterinários formados não queriam atender por serem casos simples ou em lugares afastados. João Carlos, disse Antônio numa dessas ocasiões, está ficando difícil conciliar seu trabalho de gari com todos esses atendimentos que estão aparecendo. É verdade, concordou João Carlos. Ontem quase me atrasei na rota, porque fui ajudar com uma vaca do seu Francisco. Tenho uma ideia. Que tal se você pedisse uma licença não remunerada do trabalho de gari por uns meses? Só para ver como é se dedicar só aos estudos e aos atendimentos. João Carlos pensou por um momento. E se não der certo? Se não der certo, você volta para a prefeitura. Tenho certeza que eles vão entender. No mês seguinte, João Carlos solicitou licença não remunerada de 3 meses do trabalho de gari. Foi uma decisão difícil, mas ele queria testar se conseguiria se manter apenas com os atendimentos veterinários e a ajuda que recebia de Antônio. Para sua surpresa, a demanda por seus serviços só aumentou. Pequenos produtores da região, que não tinham condições de pagar os preços dos veterinários das cidades maiores, descobriram em João Carlos alguém competente e com preços justos. Dona Luísa, uma viúva que criava galinhas para vender ovos, chamou João Carlos quando suas aves começaram a ficar doentes. João Carlos, o veterinário da cidade, cobra R$ 200 só para vir aqui ver minhas galinhas. Eu não tenho esse dinheiro. João Carlos examinou as aves e descobriu que elas estavam com um tipo de verme intestinal. Prescreveu um tratamento simples e barato que resolveu o problema em uma semana. Quanto eu te devo? Perguntou Dona Luísa. R$ 50, Dona Luísa. E se aparecer mais alguma coisa, é só me chamar. Histórias como essa se espalharam rapidamente pela região. João Carlos estava construindo uma reputação sólida entre os pequenos produtores, e sua agenda começou a ficar cheia. Mas foi durante uma emergência numa noite de chuva que tudo mudou de novo. Antônio recebeu uma ligação às 2 da manhã de uma voz desesperada. Seu Antônio, aqui é o Marcelo do posto de gasolina da estrada. Tem um caminhão de gado tombado aqui na frente, vários animais feridos. A polícia está aqui, mas disseram que precisa de veterinário. O que eu faço? Antônio acordou João Carlos imediatamente. Os dois se vestiram às pressas e foram até o local do acidente. O que encontraram foi devastador. Um caminhão carregado de gado havia derrapado na chuva e tombado. Vários animais estavam feridos, outros presos nas ferragens.
João Carlos, isso aqui é muito para você? Perguntou Antônio, vendo a dimensão do acidente. Não, seu Antônio. Meu avô sempre dizia que quando um animal precisa de ajuda, não importa se é 1 ou 20. Vamos trabalhar. Durante toda a noite, João Carlos trabalhou no resgate e tratamento dos animais feridos. Com a ajuda dos bombeiros, conseguiu retirar todos os animais com vida. Alguns tinham fraturas simples, outros cortes, mas todos puderam ser salvos. O motorista do caminhão, um senhor de meia-idade, chorava enquanto via João Carlos cuidar de seus animais. Doutor, esses bichos são tudo que eu tenho na vida. Se eu perdesse eles... Não vai perder, disse João Carlos fazendo um curativo num boi que havia cortado a pata. Todos vão ficar bem, mas alguns vão precisar de cuidados por algumas semanas. Eu não tenho dinheiro para pagar veterinário por semanas. João Carlos parou o que estava fazendo e olhou para o homem. Qual seu nome? Sebastião. Seu Sebastião, o senhor tem um lugar para deixar os animais enquanto eles se recuperam? Tenho um sítiozinho pequeno, mas... Então, não se preocupe. Eu vou cuidar deles até ficarem bons. E sobre o pagamento a gente conversa depois. Antônio observou a cena em silêncio. Ali estava a confirmação do que ele já sabia. João Carlos não era apenas um homem habilidoso com animais, mas uma pessoa com um coração enorme. Na manhã seguinte, a história do acidente saiu no jornal local. Gari, estudante de veterinária, salvagado em acidente na madrugada. A foto mostrava João Carlos, sujo de lama e sangue, cuidando de um bezerro ferido. O telefone de João Carlos não parou de tocar durante toda a semana. Eram pessoas querendo contratar seus serviços, jornalistas querendo entrevistá-lo e até alguns veterinários formados oferecendo sociedade. João Carlos, disse Antônio numa dessas ligações, acho que chegou a hora de você pensar em algo maior. Como assim? Que tal abrir um consultório veterinário ainda este ano, mesmo antes de se formar oficialmente? Mas eu não posso atender como veterinário sem o diploma. Não, mas você pode trabalhar como técnico em veterinária. E quando se formar já vai ter uma clientela formada. A ideia era tentadora, mas João Carlos tinha receios. E se não der certo? E se eu não conseguir sustentar um consultório? João Carlos, você já está atendendo mais animais que muito veterinário formado. A diferença é que você está fazendo isso na casa das pessoas. Se tivesse um lugar fixo, seria mais fácil para todo mundo. Eles conversaram durante semanas sobre a viabilidade da ideia. Maria Helena também dava sua opinião, sempre encorajando João Carlos a dar o passo seguinte. João Carlos, disse ela numa tarde, enquanto os três tomavam café na varanda. Você lembra quando nos contou sobre sua mãe? Lembro. O que você acha que ela diria se visse você hoje? João Carlos sorriu. Ela diria para eu parar de ter medo e seguir em frente. Então é isso aí, disse Maria Helena batendo palmas. Vamos abrir esse consultório. 2 meses depois, João Carlos inaugurou a Clínica Veterinária Popular São Francisco, numa casa alugada no centro da cidade. O nome foi uma homenagem ao santo protetor dos animais e também ao fato de oferecer preços populares para pequenos produtores. A inauguração foi um evento para toda a cidade. Antônio fez questão de estar presente, assim como muitos dos clientes que João Carlos já havia atendido. Seu Sebastião, o motorista do caminhão acidentado, apareceu com seus animais completamente recuperados. Dr. João Carlos, todos os meus bichos estão perfeitos, e agora eu posso pagar pelo tratamento. Seu Sebastião, o senhor não me deve nada, mas se quiser me ajudar, pode contar para outros produtores sobre a clínica. Pode deixar, doutor. Vou espalhar sua fama em toda a região. O prefeito da cidade também compareceu à inauguração. Antônio havia conversado com ele previamente sobre a situação particular de João Carlos. João Carlos, disse o prefeito durante o discurso de inauguração, a prefeitura quer te oferecer um contrato especial. Você continuaria sendo nosso funcionário, mas trabalhando meio período como responsável pelo cuidado dos animais abandonados da cidade. O resto do tempo seria livre para seu consultório. João Carlos ficou emocionado. Era uma maneira de manter sua ligação com o serviço público, mas podendo exercer sua verdadeira vocação. Senhor prefeito, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero continuar fazendo a coleta de lixo pelo menos uma vez por semana.
É importante para mim manter essa conexão com a comunidade. O prefeito riu. Se é isso que você quer, tudo bem. Você vai ser o único veterinário gari do Brasil. Todos riram, incluindo João Carlos. 2 anos se passaram. João Carlos terminou a faculdade entre os primeiros da turma, se tornou oficialmente veterinário e sua clínica se transformou na referência para pequenos produtores de toda a região. Toda quinta-feira de manhã, ele ainda fazia a coleta de lixo na sua rota original. Era sua maneira de manter os pés no chão e não esquecer de onde veio. Dona Vera, agora com 72 anos, sempre o esperava com um cafezinho. Doutor João Carlos, como estão seus estudos de pós-graduação? Bem, Dona Vera. No ano que vem vou me especializar em animais de grande porte. Que orgulho, meu filho, de Gary a doutor especialista. Dona Vera, eu continuo sendo Gary também, só agora sou doutor Gary. Eles riam como sempre faziam. Numa dessas quintas-feiras, quando João Carlos parou na fazenda de Antônio, após terminar a rota do lixo, encontrou o fazendeiro brincando com um bezerro no pasto. Esse aí é filho do milagre, disse Antônio, apontando para o animal. Terceira geração de bezerros que a esperança pariu sem problemas. E como você vai chamar este? Antônio sorriu. Amizade, porque foi assim que tudo começou entre nós. João Carlos se emocionou. Seu Antônio, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor se arrepende de alguma coisa de toda essa história? Antônio pensou por um momento. Só me arrependo de ter demorado tanto para conhecer a pessoa que você realmente era. Se eu não tivesse sido tão preconceituoso naquele primeiro dia, nossa amizade teria começado muito antes. Mas talvez as coisas tenham acontecido na hora certa, disse João Carlos. Se o senhor não tivesse me rejeitado primeiro, eu nunca teria tido a chance de provar do que sou capaz. É verdade, concordou Antônio. Às vezes a vida precisa nos ensinar uma lição antes de nos dar a recompensa. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os animais no pasto. João Carlos, tem uma coisa que eu nunca te contei. O quê? Naquele dia que você salvou a esperança e o milagre, quando você foi embora depois do almoço, eu chorei. João Carlos olhou surpreso para o fazendeiro. Chorei porque percebi que tinha passado 42 anos da minha vida julgando as pessoas pela aparência, pela profissão, pela condição social. E quase perdi a chance de conhecer um dos homens mais dignos que já encontrei na vida. Seu Antônio. Deixa eu terminar, disse Antônio, a voz embargada. Você me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela faz para viver, mas em como ela faz o que precisa ser feito. Você me ensinou que dignidade não se mede pelo dinheiro que a pessoa ganha, mas pelo caráter que ela demonstra todos os dias. Os dois homens se abraçaram. Uma amizade sólida que havia nascido do sofrimento e crescido através do respeito mútuo. E tem mais uma coisa, disse Antônio, se afastando do abraço. Maria Helena e eu estamos envelhecendo. Não temos filhos para deixar a fazenda. Que tal se você fosse pensando em ser sócio aqui? João Carlos ficou sem palavras. Sócio? É. Metade da fazenda sua, metade minha. Você cuidaria da parte veterinária e da criação, eu cuidaria da administração e vendas. O que acha? Seu Antônio, isso é generosidade demais. Não é generosidade, João Carlos, é reconhecimento. E também é investimento. Com você como sócio, essa fazenda pode se tornar referência em toda a região. João Carlos olhou para os pastos verdes, para o gado pastando tranquilamente, para a casa grande onde havia sido recebido como família. Posso pensar? Claro, mas não pensa muito tempo. Maria Helena e eu não estamos ficando mais novos. Naquela noite, João Carlos ligou para Antônio. Seu Antônio, pense aí na sua proposta. E? Aceito, mas com uma condição. Qual? Perguntou Antônio, rindo. Vou continuar sendo gari uma vez por semana até me aposentar. É parte de quem eu sou agora. João Carlos, se você quiser ser gari, veterinário, fazendeiro e astronauta ao mesmo tempo, por mim tudo bem. Você já provou que é capaz de qualquer coisa. 5 anos depois, a Fazenda São José se tornou uma referência em criação de gado na região.
João Carlos desenvolveu técnicas inovadoras de manejo sanitário que reduziram drasticamente o uso de medicamentos nos animais. Sua clínica popular atendia produtores de mais de 10 cidades vizinhas e ele havia treinado 3 auxiliares veterinários para ajudar nos atendimentos. Toda quinta-feira, às 6 da manhã, João Carlos ainda vestia seu uniforme laranja e fazia a coleta de lixo na cidade. Era conhecido como Doutor Gari por toda a população, um título que ele carregava com orgulho. Em uma dessas quintas-feiras, enquanto recolhia o lixo da escola municipal, a diretora o chamou para uma conversa. Doutor João Carlos, posso pedir um favor? Claro, Dona Rosa. Estamos preparando uma semana de profissões para as crianças. Você poderia vir falar com elas sobre seu trabalho? Qual trabalho? Perguntou João Carlos, sorrindo. Gari ou veterinário? Os dois. As crianças precisam entender que toda profissão tem valor e que as pessoas podem crescer na vida sem abandonar suas raízes. Na semana seguinte, João Carlos palestrou para 200 crianças sobre sua jornada. Falou sobre o avô que o ensinou a respeitar os animais, sobre a mãe que ele cuidou quando ela ficou doente, sobre o trabalho honesto de Gari que o sustentou durante os estudos. Crianças, disse ele ao final da palestra, vocês podem sonhar em ser qualquer coisa na vida. Médico, engenheiro, professor, veterinário. Mas nunca se esqueçam de que toda profissão honesta merece respeito. O lixeiro que mantém sua rua limpa é tão importante quanto o médico que cuida da sua saúde. Uma menina de uns 8 anos levantou a mão. Doutor João Carlos, é verdade que o senhor ainda trabalha como gari? É verdade. Por quê? Se o senhor é doutor, não precisava mais ser gari. João Carlos sorriu. Porque eu aprendi que a gente não precisa escolher ser uma coisa só na vida. Eu sou gari, veterinário e fazendeiro. E estou feliz sendo tudo isso ao mesmo tempo. O importante é fazer tudo com amor e dedicação. Um menino no fundo da sala gritou: meu pai disse que o senhor é o gari mais inteligente do mundo. Todos riram, incluindo João Carlos. Seu pai é muito gentil, mas eu não sou mais inteligente que ninguém. Eu só tive pessoas boas na minha vida que me ajudaram quando eu precisei. Após a palestra, João Carlos voltou para a fazenda onde encontrou Antônio e Maria Helena esperando por ele na varanda. Como foi na escola? Perguntou Maria Helena. Muito bom. As crianças fizeram perguntas interessantes. João Carlos, disse Antônio, chegou uma proposta hoje que você precisa saber. Que tipo de proposta? A Universidade de Campinas quer você para dar aulas no curso de veterinária. Seria professor visitante, dando palestras sobre medicina veterinária popular. João Carlos se sentou numa das cadeiras da varanda. Professor? É, disse Maria Helena. Eles disseram que você tem uma experiência prática que poucos veterinários têm. Querem que você ensine os alunos como atender pequenos produtores rurais. E eu poderia continuar com minha rotina normal? Seria só uma vez por semana, explicou Antônio. Às sextas-feiras à tarde. Não atrapalharia nem a clínica, nem a fazenda, nem seu trabalho de gari. João Carlos pensou por um momento. Aceito, mas vou fazer uma exigência. Qual? Perguntaram os dois. Quero que minha primeira aula seja na quinta-feira de manhã, antes das aulas regulares. E quero que todos os alunos me acompanhem na coleta de lixo por 2 horas. Antônio e Maria Helena se entreolharam, surpresos. Por quê? Perguntou Maria Helena. Porque quero que eles entendam que humildade e conhecimento podem andar juntos. Que não existe trabalho pequeno para quem quer ser grande. E que antes de cuidar de animais, eles precisam aprender a respeitar todas as pessoas, independente do que elas fazem. 3 meses depois, João Carlos começou a dar aulas na universidade. Sua metodologia não convencional chamou atenção em todo o país. A aula do gari, como ficou conhecida, se tornou obrigatória para todos os estudantes de veterinária da universidade. Estudantes de outros estados vinham especialmente para assistir às aulas de João Carlos. Ele ensinava não apenas técnicas veterinárias, mas valores humanos que muitos jovens profissionais haviam esquecido. Em uma dessas aulas, um aluno levantou a mão. Professor João Carlos,
O senhor não acha que continuar sendo gari diminui sua credibilidade como veterinário? João Carlos parou a explicação que estava dando sobre parto bovino e olhou para o jovem. Qual seu nome? Ricardo. Ricardo, você tem quantos anos? 22. E já trabalhou alguma vez na vida? O rapaz ficou vermelho. Não, professor. Meus pais sempre me sustentaram. Entendo. Ricardo, deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Trabalhei como ajudante de pedreiro, vendedor, carregador de caminhão e depois gari. Cada trabalho me ensinou algo diferente sobre a vida e sobre as pessoas. João Carlos caminhou pela sala. Quando eu recolho lixo toda quinta-feira, eu converso com donas de casa, aposentados, crianças. Eles me contam sobre seus animais, suas preocupações, suas dificuldades. Isso me faz um veterinário melhor, porque eu entendo a realidade das pessoas que atendo. Mas, professor, deixa eu terminar, Ricardo. Você vai sair daqui formado em veterinária, vai ter um diploma bonito na parede. Mas se você não souber conversar com um fazendeiro simples, se você olhar com desprezo para alguém que ganha menos que você vai ser apenas um veterinário técnico, não um veterinário completo. A sala ficou em silêncio. Minha credibilidade não vem do que eu deixei de fazer, Ricardo. Vem do que eu faço todos os dias. E todos os dias eu escolho ser honesto, respeitoso e útil para a minha comunidade. Seja recolhendo lixo, cuidando de animais ou ensinando vocês. No final daquela aula, Ricardo se aproximou de João Carlos. Professor, posso pedir desculpas? Por quê? Porque eu nunca tinha pensado nas coisas dessa forma. Eu vim de uma família rica, sempre tive tudo. Nunca precisei trabalhar, nunca convivi com pessoas simples. Acho que eu preciso aprender sobre a vida antes de aprender sobre veterinária. João Carlos sorriu. Ricardo, se você quiser, pode me acompanhar nas quintas-feiras, na coleta de lixo e depois na fazenda. Você vai aprender mais sobre animais e sobre pessoas ao mesmo tempo. Posso mesmo? Claro, mas vai ter que acordar às 5 da manhã. Ricardo começou a acompanhar João Carlos todas as quintas-feiras. No início, ficava constrangido com os olhares curiosos das pessoas, mas logo se acostumou. Em pouco tempo, estava cumprimentando os moradores da rota como se fosse parte da equipe. Professor João Carlos, disse ele numa dessas manhãs, eu entendi uma coisa importante. O quê? Eu pensava que ser veterinário era só cuidar de animais doentes, mas na verdade é cuidar das pessoas que amam esses animais. E para cuidar das pessoas, a gente precisa entender como elas vivem. Agora você está começando a entender o que é ser veterinário de verdade, disse João Carlos. A história de Ricardo se espalhou entre os outros alunos, e logo havia uma fila de estudantes querendo participar das quintas-feiras educativas com João Carlos. A universidade criou oficialmente o programa Veterinária na Comunidade, onde alunos acompanhavam João Carlos em suas atividades semanais. O programa virou referência nacional e recebeu visitantes de outros países interessados na metodologia. 10 anos depois daquela quinta-feira em que João Carlos salvou a esperança e o milagre, a Fazenda São José havia se tornado um centro de referência em bem-estar animal. João Carlos desenvolveu protocolos de manejo que foram adotados por fazendas em todo o Brasil. Sua clínica popular tinha 3 filiais e atendia mais de 1.000 produtores rurais por mês. Ele havia treinado 15 técnicos veterinários que levavam seu método de trabalho para outras regiões. Na universidade, suas aulas eram consideradas as mais importantes do curso. Centenas de veterinários formados por ele trabalhavam pelo país, todos levando a filosofia de que conhecimento técnico deve andar junto com humildade e respeito pelas pessoas. Mas João Carlos continuava sendo, toda quinta-feira, o gari da rota que incluía a casa onde havia nascido sua amizade com Antônio. Em uma dessas quintas-feiras especiais, quando João Carlos parou na fazenda após terminar a coleta, encontrou uma surpresa. Havia um carro da televisão estacionado na frente da casa. João Carlos, disse Antônio, vindo ao seu encontro. Chegaram uns jornalistas de São Paulo. Querem fazer uma reportagem sobre você para o programa nacional. Sobre mim? Por quê?
Parece que sua história chamou atenção lá na capital. Querem contar para o Brasil inteiro sobre o gari que virou veterinário sem deixar de ser gari. João Carlos suspirou. Seu Antônio, o senhor sabe que eu não gosto muito dessas coisas de televisão. Eu sei, mas pensa bem. Quantas pessoas poderiam se inspirar na sua história? Quantos jovens pobres poderiam entender que é possível estudar e crescer na vida sem ter vergonha de trabalhar? Uma jornalista elegante se aproximou deles. Doutor João Carlos, sou Ana Paula da Rede Nacional, podemos conversar? Claro, disse João Carlos, ainda vestindo seu uniforme laranja de gari. A entrevista durou 3 horas. João Carlos contou sua história desde o dia em que conheceu Antônio, falou sobre os desafios de conciliar trabalho e estudo, sobre a importância de nunca se envergonhar de trabalho honesto. Doutor João Carlos, perguntou a jornalista, qual é sua mensagem para os jovens brasileiros? João Carlos pensou por um momento. Minha mensagem é simples. Sonhem alto, mas nunca desprezem o trabalho honesto. Estudem sempre que puderem, mas não tenham vergonha de suar a camisa para conseguir o que querem. E, principalmente, tratem todas as pessoas com respeito, independente do que elas fazem para viver. Porque no final da vida, o que importa não é o que você conseguiu, mas como você tratou as pessoas no caminho. E por que o senhor continua sendo gari depois de tanto sucesso? Porque ser gari me ensinou quem eu realmente sou. Me ensinou humildade, me ensinou a valorizar as coisas simples da vida e me conecta com minha comunidade de uma forma que nenhuma outra profissão conseguiria fazer. A reportagem foi ao ar numa segunda-feira à noite e causou impacto nacional. O telefone de João Carlos não parou de tocar durante uma semana. Eram convites para palestras, ofertas de trabalho em empresas grandes, propostas para escrever livros. Mas a ligação que mais o emocionou veio de uma cidade pequena no interior da Bahia. Doutor João Carlos, aqui é Sebastião, lá de Serrinha. Oi, Sebastião, em que posso ajudar? Doutor, eu vi o senhor na televisão e me lembrei de quando o senhor salvou meu gado naquele acidente. O senhor mudou minha vida naquele dia. Como assim, Sebastião? Depois que o senhor cuidou dos meus bichos sem cobrar nada, eu resolvi estudar também. Terminei o ensino médio e agora estou fazendo curso técnico em agropecuária. Quero aprender a cuidar melhor dos meus animais. João Carlos sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Sebastião, essa é a notícia mais bonita que eu poderia receber. Doutor, o senhor foi um exemplo para mim. Se um gari pode virar doutor sem perder a humildade, eu também posso crescer na vida sem esquecer de onde vim. Após desligar o telefone, João Carlos foi para a varanda da fazenda, onde Antônio e Maria Helena tomavam café da tarde. Pelo jeito você teve uma ligação importante, disse Maria Helena, notando a emoção no rosto dele. João Carlos contou sobre a ligação de Sebastião. Sabe o que isso significa? Disse ele. Significa que nossa história não termina com a gente. Outras pessoas estão sendo inspiradas a lutar pelos sonhos delas. João Carlos, disse Antônio, lembra do que eu te falei naquele primeiro dia? Que você tinha me ensinado sobre dignidade e caráter? Lembro. Pois então saiba que você não ensinou só para mim. Você ensinou para todo mundo que conhece sua história. E agora, depois dessa reportagem, está ensinando para o Brasil inteiro. Maria Helena se levantou e abraçou João Carlos. Meu filho, disse ela, havia muito tempo que o tratava como filho. Sua mãe está olhando lá de cima e deve estar orgulhosíssima do homem que você se tornou. Naquela noite, João Carlos foi até o cemitério da cidade, onde sua mãe estava enterrada. Levou flores frescas e ficou um tempo em silêncio diante da lápide simples. Mãe, disse finalmente, acho que consegui honrar tudo que a senhora me ensinou. Nunca parei de trabalhar, nunca deixei de sonhar e nunca esqueci de onde vim. Espero que a senhora esteja orgulhosa. O vento balançou as árvores ao redor como se fosse uma resposta. No caminho de volta para casa, João Carlos passou pela rua onde fazia a coleta toda quinta-feira. Mesmo sendo noite, alguns vizinhos estavam na calçada e o cumprimentaram. Doutor João Carlos, gritou Dona Vera da janela. Vi o senhor na televisão, que orgulho. Obrigado, Dona Vera. Mas não vai esquecer da gente agora que está famoso, né? João Carlos riu.
Dona Vera, quinta-feira que vem estou aqui no horário de sempre. Ainda bem, já separei o material reciclável do jeito que o senhor gosta. Caminhando pelas ruas da cidade, onde havia construído sua vida, João Carlos refletiu sobre tudo o que havia acontecido. De gari rejeitado a veterinário respeitado nacionalmente, de homem sozinho, a parte de uma família escolhida, de pessoa invisível para a sociedade a exemplo de superação. Mas o que mais o orgulhava não eram os títulos ou o reconhecimento. Era saber que havia mantido seus valores intactos durante toda a jornada, que continuava sendo a mesma pessoa que um dia havia se oferecido para ajudar uma vaca em trabalho de parto, mesmo sendo rejeitado. Na manhã seguinte, quinta-feira, às 6 horas em ponto, João Carlos vestiu seu uniforme laranja, subiu no caminhão de lixo e começou sua rota habitual. Como sempre, parou na Fazenda São José por último. Antônio estava esperando por ele com um café quentinho. Como foi a coleta hoje? Normal, disse João Carlos, sentando-se na varanda. Dona Vera me deu um bolo de fubá. Seu José me contou que a vaca dele está prenha e a diretora da escola quer marcar outra palestra para as crianças. Vida de gari veterinário, fazendeiro, professor é corrida, né? É, riu João Carlos, mas é a vida que eu escolhi e não mudaria nada. Antônio olhou para o amigo que havia encontrado na hora de maior desespero e que se tornara família. João Carlos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? João Carlos olhou para os pastos verdes da fazenda, para o gado pastando tranquilamente, para a casa onde era sempre bem-vindo. Pensou na clínica onde ajudava pequenos produtores todos os dias, nos alunos que ensinava na universidade, nas pessoas que cumprimentava durante a coleta de lixo. Seu Antônio, eu sou mais que feliz. Eu sou realizado. Consegui transformar tudo que eu amava fazer numa forma de ajudar as pessoas. Consegui provar que não precisamos escolher entre sonhar alto e manter os pés no chão. E, principalmente, consegui uma família escolhida que me ama do jeito que eu sou. Os dois amigos ficaram em silêncio, observando a esperança e o milagre pastando com a nova geração de bezerros que haviam nascido na fazenda. Sabe de uma coisa, João Carlos? O quê? Naquele dia que você salvou a esperança, você não salvou só ela e o bezerro, você salvou a mim também. Como assim? Você me salvou do preconceito, da ignorância, da arrogância. Me ensinou que a verdadeira nobreza está no caráter das pessoas, não no que elas têm ou fazem. Me transformou num homem melhor. João Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Seu Antônio, o Senhor também me salvou. Me deu a chance de mostrar quem eu realmente era. Me apoiou quando ninguém acreditava em mim. Me tratou como família quando eu me sentia sozinho no mundo. Os dois homens se abraçaram, selando uma amizade que havia nascido da necessidade, crescido através do respeito mútuo e se tornado amor fraternal. Temos que pensar no futuro, disse Antônio. Esta fazenda, esta história, este exemplo que criamos juntos. Como garantir que isso continue inspirando pessoas, mesmo quando não estivermos mais aqui? João Carlos pensou por um momento. Que tal criarmos uma fundação? Um lugar onde jovens pobres possam aprender veterinária enquanto trabalham, como eu fiz. Um lugar onde o trabalho honesto seja valorizado e onde ninguém seja julgado pela origem? Gostei da ideia. Como se chamaria? Fundação Esperança e Milagre, em homenagem aos dois animais que nos uniram. Perfeito, disse Antônio. Vamos começar a planejar isso. E assim começou o próximo capítulo da história de João Carlos e Antônio. A Fundação Esperança e Milagre foi criada no ano seguinte, oferecendo bolsas de estudo para jovens de baixa renda interessados em veterinária, desde que trabalhassem meio período em atividades comunitárias. O primeiro grupo de bolsistas incluiu Ricardo, o ex-aluno universitário que havia questionado João Carlos sobre continuar sendo gari. Ele se tornou o coordenador pedagógico da fundação, responsável por ensinar aos novos alunos não apenas técnicas veterinárias, mas valores humanos. A história de João Carlos e Antônio se espalhou pelo país, inspirando a criação de programas similares em outras regiões. O modelo de educação com dignidade desenvolvido por eles
foi adotado por várias universidades brasileiras. 10 anos depois da criação da fundação, mais de 500 jovens haviam se formado veterinários através do programa. Todos eles carregavam consigo a filosofia de que conhecimento e humildade devem andar juntos, que toda profissão honesta merece respeito e que o sucesso verdadeiro se mede pela capacidade de ajudar outras pessoas. João Carlos, aos 50 anos, continuava fazendo sua rota de gari todas as quintas-feiras. Agora era acompanhado por bolsistas da fundação que aprendiam sobre vida e comunidade enquanto prestavam serviço público. Antônio, aos 75 anos, ainda administrava a fazenda com a mesma energia de sempre. A propriedade havia se tornado um centro de excelência em bem-estar animal, recebendo visitantes do mundo inteiro interessados nas técnicas desenvolvidas pela parceria entre ele e João Carlos. Maria Helena, aos 72 anos, coordenava as atividades sociais da fundação, cuidando para que nenhum bolsista se sentisse desamparado ou sozinho durante os estudos. Em uma quinta-feira especial, que marcava exatamente 15 anos desde o dia em que João Carlos havia salvado a esperança, uma comitiva de jornalistas estrangeiros visitou a fazenda para documentar o projeto social. Doutor João Carlos, perguntou uma jornalista francesa, qual é o segredo do sucesso de vocês? João Carlos, que acabara de chegar da coleta de lixo, ainda vestindo seu uniforme laranja, sorriu. Não tem segredo. É só tratar todas as pessoas com respeito, trabalhar com honestidade e nunca ter vergonha de ajudar quando alguém precisa. O resto acontece naturalmente. Mas como o senhor conseguiu manter a humildade depois de tanto reconhecimento? É simples, disse João Carlos, apontando para o caminhão de lixo estacionado no pátio. Toda quinta-feira eu lembro de onde vim e do que sou. Essa rota de lixo me ensina mais sobre humildade que qualquer livro. A jornalista fez mais algumas perguntas, depois se despediu. Quando todos os visitantes foram embora, João Carlos, Antônio e Maria Helena se sentaram na varanda para o café da tarde, como faziam há 15 anos. Cansado? Perguntou Maria Helena. Um pouco, admitiu João Carlos. Mas é o cansaço bom de quem fez o que tinha que fazer. João Carlos, disse Antônio, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Você alguma vez se arrependeu de alguma escolha que fez durante esses anos? João Carlos pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo de nada que fiz, seu Antônio. Mas às vezes me pergunto como teria sido se eu não tivesse sido tão orgulhoso no começo, se tivesse entendido mais cedo que aceitar ajuda não é fraqueza. E eu me pergunto como teria sido se eu não tivesse sido tão preconceituoso, disse Antônio, se tivesse te dado chance logo no primeiro dia. Sabe de uma coisa? Disse Maria Helena. Acho que as coisas aconteceram exatamente como deveriam acontecer. Se vocês tivessem se entendido logo de cara, talvez essa história não tivesse tido o impacto que teve. Foi o conflito inicial que tornou a reconciliação mais poderosa. João Carlos e Antônio se entreolharam e sorriram. Ela tem razão, disse João Carlos. Nossa história é bonita justamente porque mostra que as pessoas podem mudar, podem superar preconceitos, podem crescer juntas. E mostra que não importa quantas vezes você seja rejeitado, acrescentou Antônio. Se você continuar sendo uma pessoa boa, uma hora alguém vai reconhecer isso. O sol começou a se pôr atrás das colinas que cercavam a fazenda. A Esperança, agora uma vaca veterana de 15 anos, pastava tranquilamente com sua última cria. O Milagre havia se tornado um touro imponente, pai de dezenas de bezerros saudáveis. Olhem só, disse Maria Helena, apontando para os animais. A família que vocês dois salvaram naquele dia criou uma dinastia. Igual à nossa família, disse João Carlos. A família que nós três formamos criou uma dinastia de pessoas que acreditam que é possível mudar o mundo através do respeito e do trabalho honesto. Quando a noite chegou completamente, eles ainda estavam na varanda, compartilhando histórias e planos para o futuro. A Fundação Esperança e Milagre estava expandindo para outros estados. O programa universitário de João Carlos havia sido adotado por faculdades internacionais.
e a Fazenda São José continuava sendo um exemplo de sustentabilidade e bem-estar animal. Mas para João Carlos, Antônio e Maria Helena, o mais importante não eram os prêmios, o reconhecimento ou o sucesso. O mais importante era a certeza de que haviam vivido suas vidas com propósito, que haviam usado suas experiências para ajudar outras pessoas a crescer e se realizar. Sabem o que mais me orgulha em tudo isso? Disse João Carlos, se levantando para ir embora. O quê? Perguntaram os outros dois. É que nós provamos que não importa sua origem, sua profissão ou sua condição social. Se você tem boa vontade, trabalha com dedicação e trata as pessoas com respeito, você pode construir algo maior que você mesmo. Antônio e Maria Helena sorriram. João Carlos, disse Antônio, essa é a mais bela definição de sucesso que eu já ouvi. E é a definição que vamos ensinar para todos os jovens que passarem pela nossa fundação, acrescentou Maria Helena. Quando João Carlos chegou em casa naquela noite antes de dormir, escreveu em seu diário pessoal, um hábito que havia desenvolvido desde que começou a faculdade. Hoje completaram-se 15 anos desde o dia que mudou minha vida. 15 anos desde que a teimosia e o preconceito quase impediram que eu salvasse a esperança e o milagre. 15 anos desde que aprendi que nossa origem não determina nosso destino, mas nossas escolhas sim. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o João Carlos de 15 anos atrás, eu diria: continue sendo quem você é. Continue oferecendo ajuda mesmo quando for rejeitado. Continue acreditando que o trabalho honesto tem valor. Continue sonhando alto sem perder a humildade. Porque um dia sua persistência e seu caráter vão ser reconhecidos por pessoas que se tornarão sua família verdadeira. E para o Antônio de 15 anos atrás eu diria: não julgue as pessoas pela aparência ou profissão. Dê chance para as pessoas mostrarem quem realmente são, porque você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém que vai transformar sua vida para melhor. Amanhã é sexta-feira. Tenho aula na universidade, atendimentos na clínica e reunião com os arquitetos que estão projetando a nova sede da fundação. Mas antes de tudo isso, vou ao cemitério levar flores para minha mãe e contar para ela sobre este dia especial. Tenho certeza de que ela está orgulhosa do homem que me tornei. Não por causa dos títulos ou reconhecimentos, mas porque nunca me esqueci dos valores que ela me ensinou. Honestidade, humildade e amor ao próximo. Boa noite, mãe. Boa noite, vida. Obrigado por todas as lições. Fim da história. E então, querido ouvinte, o que você achou desta história de superação e amizade? Será que João Carlos tomou a decisão certa ao continuar sendo gari mesmo depois de todo o sucesso? Você já passou por alguma situação onde teve que superar preconceitos ou provar seu valor? Conta pra gente nos comentários sua opinião sobre esta linda jornada de transformação. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta.